até você dar uma destinação final para ela, né, para aquela gordura. Então falamos em recusar, em reduzir, reutilizar, reciclar. E se você não conseguir fazer nada dos 4, primeiro você repensar. Que aí quando eu repenso, eu vou avaliar todas essas etapas e eu vou voltar do zero, do início. E aí eu vou começar de novo, recusar, reduzir, reutilizar, reciclar e repensar. Então a gente costuma falar que esses são 5 R's do meio ambiente, do ambiente sustentável. Que são 5 R's que vão ajudar você a preservar o meio ambiente. E é fácil de decorar, né? É só você lembrar que são 5 R's, 5 palavrinhas que começam com a letra R para você preservar o meio ambiente. Isso aí. Falando em meio ambiente, não sei se você viu essa matéria que teve aí agora aí, sobre um lugar aí que está pagando os pescadores para pescar resíduos no mar, plástico. Você viu essa matéria? Sabe onde foi isso? Eu não vi essa matéria. Eu vi uma que eu achei bem interessante, que é muito parecida com essa que você falou, que é o seguinte. Os japoneses ou chineses, alguém lá da Ásia, criou um peixe robô que come plástico. Caramba. Então assim, o legal, eu vi a foto inclusive, o legal é o seguinte: essa tecnologia não vai impactar na biota marinha, que é o ambiente marinho, porque ele é uma estrutura que parece um peixe. Sei. Então ele não é uma criatura estranha no mar. Sei. Ele parece um peixe, então ele não é lógico que existe risco, por exemplo, de animais maiores engolirem aquele peixe. Só que você tem que ter todo um controle para meio que afastar. Você tem que ter algum dispositivo para afastar animais, né, que venham a querer se alimentar dele. Com certeza tem. Você tem dispositivo sonoro, você tem emissão de ondas que você afasta, né, o predador. Então, além de ser algo que não vai causar tumulto ali, porque não é algo diferente, um peixe, um peixe, né, um equipamento que parece um peixe mesmo, então ele está adaptado naquele ambiente. Ele também ele usa a energia da própria energia solar ou da água, né? A energia solar, porque eu li, né, pode ser utilizado em ambientes que são bem rasos, como ambientes mais profundos, e aí eles utilizam a energia da própria água e da água salgada. E também é um dispositivo que você consegue, já que ele é feito para aquilo ali, você consegue manter ele por um tempo, e ele vai ser eficiente porque ele vai coletar tudo que é resíduo plástico. Então ele não coleta, ele não pega o que é ser vivo, né, o que é feito de carne, enfim, as estruturas aí, as escamas, a cartilagem, ele tem todo um processo que ele consegue distinguir, e ele vai coletar só o que é lixo. Lógico que está em teste ainda, testes podem dar errado, mas já é uma notícia promissora. Isso que você está me contando, eu já fiquei feliz. Por quê? Porque você, por um lado, vai empregar pessoas. Isso aí. Então você vai olhar, a gente costuma falar que projetos como esse são projetos socioambientais, porque ele não olha só o lado ambiental, ele olha o lado social também. Isso aí. Né? Já que, infelizmente, nós prejudicamos, seres humanos, prejudicamos o meio de subsistência dos pescadores, porque hoje em dia, infelizmente, tem, né, muito plástico e pouco peixe, muita poluição e pouco peixe, que a gente, então, agora reverta essa situação pagando para que eles pesquem o plástico, já que o peixe, em virtude do plástico, está precário, né? É isso aí. Isso é uma coisa muito legal que eu achei. Eu gostei muito. Eu vou até pesquisar, Marcelo, para me inteirar, porque eu achei bem legal, e esse tipo de conduta, assim, a gente tem que divulgar, porque ela tem que ganhar mais adeptos, as pessoas têm que aplaudir em vários lugares, né? Tem que ser um exemplo em vários lugares. Nós estamos na década dos oceanos, né? Então a gente está agora, essa década toda é dedicada aí ao oceano. A gente fala oceanos porque são vários nomes, né? Tem o Pacífico, tem o Atlântico, só que tem o Ártico, só que a gente tem, assim, a gente considera o oceano porque a preservação é de todo o oceano, né? Então a gente considera o oceano como toda a área inundada de água salgada na Terra, né? Então a gente está na década dedicada ao oceano, e infelizmente o diagnóstico que a ONU deu no início, antes de começar essa década, no início dela, é que se a gente continuasse do jeito que está, até 2030 ia ter, a partir de 2030 ia ter mais plástico e microplástico no oceano do que peixes.
Você imagina, cara, você ir num lugar lindo, igual o Fernando de Noronha, mergulhar e você não vê peixe, você vê plástico, você vê garrafa PET, você vê copo de Guaravita, entendeu? E aí você olha, e engraçado é o seguinte, é que quando você vai num lugar desse que preserva o ambiente, né, você mergulha, você vê que a poluição vem toda de fora, né? São os grandes consumidores do mundo. Aí você vê produtos com escrita em inglês, produtos com escrita em chinês, né, em japonês, em francês, né, alemão. Então, assim, você vê que é algo que é mundial, entendeu? Você vê que porque as correntes marinhas elas levam lixo para lá e para cá. Então o que está lá longe ontem, hoje vai estar aqui e amanhã vai estar em outro lugar. Isso fica circulando ali, entendeu? E a tartaruga marinha come muito esses plásticos. Tartaruga, né? E as aves também marinhas. Você quer ver algo que me deixa assim impactado é quando você vê os veterinários, os biólogos fazendo a necrópsia ali nos animais, abrindo, né, o interior deles, e você vê muita sujeira. E o pior de tudo é o seguinte, é que as aves, elas alimentam os filhotes antes de alimentar a si mesma. Isso. Então elas pegam e levam pro ninho. Você imagina, cara, ela não tá só se autodestruindo, mas ela tá destruindo todos os herdeiros dela, né? Os que vão prosseguir com a espécie, a continuação da espécie. E aí daqui uns dias você não vai ter nem a mãe e nem os filhotes. E aí acabou. Vai chegar uma hora que a última vai morrer. E aí não vai ter mais nenhuma, entendeu? Então assim, é muito triste com a disso, porque a gente tem que pensar que ela tá pegando aquilo ali para se alimentar e para alimentar filhote. Tanto que você vê dentro da barriga. Não só aves, mas é como o Marcelo falou, baleia, né? Enfim, muita sujeira dentro dos corpos desses animais. Muito triste. Porque hoje em dia o que predomina, mas é o plástico, né? As garrafas PET. E a gente tem que estar atento também no seguinte, nem tudo é visível, né? E hoje em dia o risco maior é o microplástico, né? É o nanoplástico, que eles falam que é aquele que você não consegue ver e que está dentro das nossas células, cara. Elas correm junto com o sangue. Estudos, né, em laboratórios apontam que já existe muito plástico no nosso sangue. Por quê? Porque o plástico está na água que você bebe. Tá? Dependendo do tamanho, você, né, não consegue identificar. Então, assim, você vai dar um mergulho, você tem contato com a água, você acaba ingerindo um pouco da água, a água entra pelo ouvido, entra no nariz. Você tem a questão dos alimentos, porque quando você se alimenta de um peixe que comeu aquilo ali, você está se alimentando daquilo ali também. Gente, é um ciclo. É o que eu falo. Se você acha que não vai chegar até você, uma hora vai chegar. Já chegou, né? Uma hora vai chegar e vai te prejudicar. Gente, olha só, a natureza é um ciclo. Você tem cadeia alimentar. Você come do que é produzido na terra. A partir do momento que você contamina o que é produzido na terra, você está se autocontaminando também. Não adianta você jogar um lixo fora, achando que aquele lixo que você está jogando fora está saindo de você. Epa, não é problema mais meu, é problema sim. Porque aquele lixo vai passar por um ciclo todo e vai voltar para você ou pelo ar, ou pela água, ou pelo solo, pela terra, num legume, numa fruta, ou num peixe, enfim, num animal que você coma que tem ingerido aquilo. Ainda tem agrotóxico também, né? Que nego bota aí para matar as pragas, né? Exatamente. A gente não sabe a quantidade mais, né? O problema de agrotóxico é que ele é um mal silencioso, né? Porque você vai ingerindo aquilo, né? O pessoal costuma falar comigo, né? Eu quando eu era mais novo, minha mãe que falava, Ralph, eu sempre gostei muito de tomate. E aí eu comia o tomate, eu gostava de pegar, né? Como fruta mesmo. Pegava o tomate, dava uma mordida, tirava um pedaço da casca, aí deixava, né, abrir aqueles buracos que onde fica a semente, aí enchia de sal e de azeite de oliva. E aí comia aquilo, era muito bom. Mas eu tinha todo um cuidado de lavar antes. E aí minha mãe ficava muito preocupada com a semente, porque ela falava, o cálculo renal, a pedra nos rins. Eu falo, mãe, pior do que a semente é a casca. Porque a casca é a mais nutritiva, talvez a mais gostosa, mas infelizmente está cheia de agrotóxico. Então o tomate é um perigo, tomate, né? morango. Você tem que fazer uma lavagem absurda. Eu, por exemplo, gosto de vinagre, para mim é até bom lavar com vinagre. Mas tem gente que não tem esse cuidado, nessa preocupação. Mas antes da gente ter a preocupação no comer, a gente tem que batalhar para que os produtores rurais usem cada vez menos ou usem produtos que não sejam prejudiciais à natureza, que possam combater as pragas, fazer com que o fruto fique bonito, mas não
nos prejudique, né? Pelo amor de Deus. Entendeu? Desculpa. Falei. Vai lá. Ô, Elmo, falando nisso, falando de meio ambiente, fala pra ele aí sobre o rio do Mata Plata aí. Fala pra ele. É dificuldade aqui pra gente limpar o rio aqui. A gente agora está num processo aí de canalização, esgotamento. Essa área aqui, infelizmente, acabou sendo uma área que a gente não conseguiu atender. Não conseguiu atender antes, mas que agora a gente está com todo esse processo de regularização para coletar. Só que além, você tem o esgoto, você tem várias coisas que são contaminantes, né? Você tem todo o esgoto que é lançado, você tem toda a questão de contribuições de resíduos residuárias, você tem o desmatamento nas margens, você tem as construções irregulares, tudo isso impacta. Isso impacta. Mas o que ele está se referindo, agora eu entendi, depois que entrou a estação de tratamento, voltaram os peixes aqui pro rio. Os peixes no rio, cara. Que cheio de maravilha. peixe, peixe no rio. A gente não tinha peixe tilápia, no rio. Que maravilha. Então serviu, entendeu? Porque antigamente os esgotos Então, mas pro aí rio. que tá a questão. Eu até mencionei isso no início, mas no sentido do seguinte: existe já a estrutura, existe a estação de tratamento, existe as redes coletoras, mas as pessoas que não se conectaram ainda, é importante que elas procurem a empresa responsável, procurem aí para se conectarem. E ver uma forma de se conectar correto, de se regularizar, entendeu? Mas eu já estou conectado. Vamos fazer um teste. Você tem como fazer teste para identificar se está todo o seu esgoto sendo lançado na rede. Marcelo, a gente tem muito caso, por exemplo, de pessoas que têm uma ligação de esgoto, né? A gente percebe aí no dia a dia, as pessoas estão conectadas por uma saída, mas tem outras saídas, por exemplo, parte de fundos no imóvel, às vezes é uma obra que você fez nova, um banheirinho, sim. que você não tem como se conectar, porque você teria que bombear esse esgoto para cima. Aí as pessoas jogam para trás, jogam em outro lugar. E acham que só aquilo ali jogando não impacta. Tudo que você puder fazer para jogar tudo o efluente nas redes, que seja de menor custo interno para você, infelizmente vai ter que fazer levatória se não puder bombear, né? Se não puder jogar por gravidade. Mas o ideal é que você consiga jogar pela rede que está na rua de trás, dê um jeito aí, ou faça um acordo com o vizinho para conectar na rede do imóvel dos fundos, para jogar também, e aí você fica responsável pela parte também para ajudar na manutenção. Eu acho que tem que ter esse apoio de todo mundo para resolver. E todo mundo se conectar. Mas aí que tá, não é só também o esgoto. Tem a questão das construções irregulares, tem a questão do descarte de resíduos. Você vê, a gente tirou não sei quantos, a gente fez uma limpeza agora, teve uma reunião aí de entidades, de órgãos, capitaneado pela Secretaria de Meio Ambiente, fizeram a limpeza das lagunas de Itaipu e Piratininga. Gente, a quantidade, se eu não me engano, falaram lá que foram mais de 500 pneus retirados das lagoas. Entendeu? A gente já teve casos. Lá, eu já participei de uma limpeza lá no Rio Paraíba do Sul, lá na minha cidade. Tinha moto dentro do rio. Caraca. Alguém deve ter roubado, furtado e jogou. Entendeu? Ou alguém que queria receber o seguro, descartou a moto no rio. Fora outras coisas, né? Fora outras coisas. Então, assim, é muito triste, Marcelo. É muito triste. As pessoas, elas... aonde tem condições de esconder, de afundar, elas estão jogando. Fora pessoas desaparecidas aí que... Pessoas desaparecidas. Tem também a questão de animais. Você tem que dar destinação, cara. Faleceu um animalzinho, não tem que jogar, pegar e jogar. Tudo isso daí impacta e suja. Aí é mal que vem pra você. Você vê as pessoas, né? Vou citar um exemplo fora de Niterói. É o Rio Guandu, que abastece lá o Rio de Janeiro. Toda a cidade do Rio e aquela cidade lá da Baixada Metropolitana, né? Metropolitana, Baixada Fluminense. As pessoas estavam desovando, descartando corpos. Isso aí. Eles falam o termo, né? Chulo, desovar. Estavam descartando os corpos, aquilo ali apodrecendo. Tinha vaca, não é só de seres humanos, vacas também. Vaca, cavalo. E tipo, é a água que as pessoas que estão jogando bebem, cara. É isso que é bravo. Aí gasta o quê? Gasta cara, olha só, eu acho que isso daí a pessoa, desculpe o termo, mas é colocar burro, babaca na testa do ser humano. Porque, cara, ele não tá prejudicando os outros, ele tá se prejudicando, entendeu? É nojento isso, as pessoas não se atentarem que o prejuízo é delas. O prejuízo não é do meio ambiente, é do meio ambiente, mas
de todo mundo, é de todo mundo. Exatamente. O prejuízo é de todo mundo, entendeu? Então, assim, é muito complicado, entendeu? Porque quando você pega aquela água de um jeito, você tem que usar mais componentes químicos aqui para deixar a água de acordo com... Não, e outra coisa, não digo só para consumo não, porque consumo você tem todo um processo de tratamento, você é obrigado a atender parâmetros, padrões. Mas eu tô falando questão de bem-estar ali, cara. Porque são pessoas que vivem ali e jogam, e aquilo ali de repente vai pro fundo, mas uma hora vai boiar, vai vir para perto. Você vai mergulhar no rio, vai dar de cara com um esqueleto, entendeu? Com um animal em decomposição. Assim, é bom falar para deixar as pessoas estarrecidas, mesmo impactadas, para ver se, de certa forma, acorda, né? Alerta para a questão aí da necessidade de mudar consciência, mudar pensamentos, entendeu? Mas tem que ter também uma varredura, que nem todos têm esgoto em casa. Exatamente. Tratamento de esgoto nem todos têm. Então tem que fazer uma varredura. Mas bota lá o esgoto lá para todo mundo usar. Não tem. Concordo. As pessoas jogam na mata, jogam em qualquer lugar. Entendeu? Isso aí. Lembrando, gente, que nós temos lei municipal e lei estadual. Você tem um prazo de 30, prorrogado mais 30 dias, são 60 dias. Depois eu posso até passar para vocês o número direitinho com os artigos, eu já tenho isso pronto no meu computador para orientar, para enviar, não só com relação ao esgoto, mas com relação a lixo, com relação à água pluvial, tudo isso daí. Existem normas, existem leis, e essas leis inclusive aplicam sanções, né? Você pode ser multado, né? Dependendo, é crime ambiental, né? Você pode ser inclusive responsabilizado criminalmente. Então você, só para dar um exemplo para vocês, eu como advogado ambiental, né, a gente, né, acompanha nos tribunais aí, nas delegacias, o dia a dia, e a gente fica sabendo dos casos, né, até porque às vezes a gente recebe, eu trabalho, né, para uma empresa, mas tem pessoas que me procuram para me pedir consultoria. Eu já tive gente, por exemplo, desesperada. Por quê? Porque foi recebendo notificações, foi recebendo multas, os bens não estavam no nome, né, já tinha passado para filhos, enfim, para os herdeiros, então não estava preocupado em multa, em penhora, em essas coisas. Só que chegou uma hora que tentaram pela conscientização, aquela parada, se não for pro amor, vai pela dor. Tentaram pela conscientização, não conseguiram. Que é a parte amistosa, né? É você tentar bater nas costas do cara, abraçar o cara e falar: vamos chegar junto, vamos trabalhar, vamos resolver o problema. Tentaram resolver de forma amistosa, não conseguiram. Foram para a multa, não conseguiram. Registraram a multa em dívida ativa, não conseguiram. Por quê? Porque não tinha mais nenhum bem, nenhum domicílio, nenhum imóvel no nome. Aí partiram para crime ambiental. Aí recebeu lá uma intimação para depor, polícia ambiental. Inclusive, você não tem batalhão de polícia florestal em Niterói, então para crimes muito especializados, não sei agora, mas nesse momento que aconteceu isso, naquela época, o cara teve que ir, se eu não me engano, na Barra da Tijuca ou na Tijuca, em algum lugar que era delegacia especializada. Por quê? Por causa disso. O cara estava sendo investigado por crime ambiental, cheio de provas contra ele, cheio de provas. E aí quando o negócio apertou, que ele viu que ele não podia escapar, ele escapou da multa, ele escapou da notificação, mas ele não podia escapar da prisão, do crime, porque estava no CPF. CPF é CPF. CPF ele só deixa de funcionar quando ele é cancelado. E quando ele é cancelado? Quando a pessoa morre. Enquanto a pessoa estiver viva, o CPF está ativo, né? E aí ele vai ser encontrado pelo CPF e é o CPF que responde. E aí, nesse caso, estava o desespero. Entrou o desespero. Por quê? Porque ele precisava se regularizar, ele precisava provar que ele se regularizou e, de certa forma, vamos ser sinceros, para você resolver um problema desse é muito complicado. É mais fácil você resolver enquanto dá para resolver do que depois você ter desgaste psicológico, você fica sem dormir, tem que pagar advogado, né? Tem que ficar indo lá o tempo todo, prestar depoimento, corre-se o risco de ser condenado, né? Se você não fizer preso, ali, né? Se você não fizer ali um acordo para fazer alguma medida compensatória alternativa, ou se você não pegar trocar a sanção de prisão, por exemplo, para uma de multa ou uma de serviços sociais, né? A gente chama dois tipos: restritiva de direito e restritiva de liberdade. Né? Se você não consegue tirar a restritiva de liberdade,
né, de direito, você pega a de liberdade, restritiva de liberdade, a prisão, entendeu? Então é complicado. Porque no primeiro momento a pessoa vai orientar ele, né? Olha, você está fazendo errado, melhor você fazer dessa forma. Aí o cara vai deixando até o negócio feder. Aí o cara fica e outra coisa, e nunca é tarde para você comunicar uma ocorrência, mesmo que você tenha causado ela, porque isso mostra boa fé. Isso. Às vezes acontece um acidente, gente. Acidentes acontecem. Aí eu já fiquei sabendo de um caso, né? Um cliente meu, por exemplo, que ele passou com um caminhão, né? Um cliente antigo, da época que eu advogava. Ele passou com um caminhão e ele né? O caminhão muito. A árvore já estava meio que tombando, né? O galho dela já estava meio que indo pro meio da via. Quando ele passou com o caminhão, o galho se enroscou e ele saiu puxando a árvore. A forma como o galho se enroscou no caminhão, puxou. E aí ela meio que deu uma tombadinha. E aí ele me ligou, ele parou o caminhão, tentou ajustar, não conseguiu, até porque a árvore era muito grande, a raiz já tinha saído para fora, ela estava bem tombada mesmo. Ele me ligou na mesma hora, ele falou, olha, aconteceu isso. Eu falei, cara, a melhor coisa é você ter me ligado. Você sabe por quê? Aí o que eu fiz? Eu fui, né, entrei em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, falei, olha só, estamos com esse problema. É uma árvore que é em ambiente público, não é uma árvore particular. Porque você é responsável pela supressão de árvores em ambiente particular. Na sua casa ou na casa de um vizinho que você tenha que reparar, você é responsável. Em ambiente público, você não é responsável. O responsável é o município. E aí a gente, né, eu preparei um documento, informei o que aconteceu, que não foi culpa dele, foi um acidente. Ele não teve que pagar a multa. Perceberam que ele não tinha cometido um crime ambiental, porque foi algo sem querer, né? E aí o que aconteceu? Ele, tendo comunicado, a gente tendo comunicado, a prefeitura foi lá, suprimiu e ele fez a doação de uma muda, preparou o ambiente para plantar no lugar. Então assim, pronto, resolvido o problema. Ele conseguiu a doação da muda, pediram a espécie, ele conseguiu achar, fez lá o plantio, a própria prefeitura fez lá, consertou tudo. Não teve problema nenhum, agora não vai ser multado, não vai receber notificação, não vai responder crime ambiental, entendeu? Tá tudo ok. Por quê? Porque o cara fez o que tinha que fazer. Mesmo tendo ocorrido e mesmo eu sendo o responsável, entre aspas, se eu procurar em tempo, correr para resolver, para ajudar, para compensar, dá para ser resolvido, entendeu? A pessoa tem que, né, você tem que ir lá e mostrar que você tá de boa fé, que você não fez aquilo na maldade ou querendo fazer, e que você tá disposto a resolver, entendeu? Uma coisa que eu queria ressaltar com você, você é um advogado ambientalista, né? Eu sou advogado. O advogado ele termina igual o médico clínico geral. Sim. O advogado ele também tá apto a advogar em todas as causas. Isso. Só que eu fiz alguns estudos, né, pós-graduação. Eu estudei direitos difusos e aí voltado para a parte de meio ambiente, e agora estou terminando a engenharia ambiental, que pega também uma parte de legislação ambiental. Então, nós tivemos uma repercussão aí na Amazônia eles combatendo, né, o meio ambiente. Você não acha que pessoas igual a eles, que aconteceu com eles, não tem que ter uma forças armadas aí para combater esse tipo de coisa do que eles? Eles são as pessoas civis. Como é que pode combater bandido? Para mim é bandido, né? Entendeu? Conforme aí muitos... tem um candidato do governo aqui do Rio de Janeiro, né, que só aparece quando o bandido morre. Ele aparece para falar. Mas aquilo ali, ele estava combatendo bandido, né? Como é que pode? Isso tem que ser forças armadas, tem que ser uma polícia, não sei, para combater esse tipo de coisa, né? Porque igual eles já morreram outros, né? A gente já sabe quem foi, que já morreram aí combatendo o meio ambiente, né? A gente costuma falar o seguinte, que você tem várias forças militares no Brasil. E você tem toda a parte federal, que são os policiais que servem o IBAMA, que precisam fazer todo esse controle. Inclusive, a própria Polícia Federal, ela apoia as ações do IBAMA. Então, além de você ter os policiais ambientais, você tem toda uma força-tarefa de apoio para combater. Mas assim, isso demanda investimento. Isso demanda aparato militar, entendeu? As pessoas no Brasil, né, os policiais, principalmente os federais, eu costumo falar isso, né? Toda vez que eu vejo alguma atuação das polícias, eu elogio muito, porque eles, dentro do possível para eles, apesar aí de certa forma uma infraestrutura que não é tão
correta, né, tão bem investida, tão bem equipada, né, tão investida, eles fazem de tudo para conseguir exercer a função deles de maneira correta. E aí, nesse caso, a gente tem, né, a nível estadual as polícias, a gente tem a nível municipal as guardas florestais. Então, por exemplo, a gente tem os famosos guarda-parques, né, que trabalham nos parques. Nós temos a nível estadual os guarda-parques também a nível estadual, temos a polícia militar ambiental e temos também um braço da Polícia Federal que apoia o IBAMA. E o Exército, que é o guardião. O Exército é o guardião do nosso território. É o guardião das nossas fronteiras. E aí, lógico que a gente precisa entender que o Exército é uma força militar que está pronta para atacar outras forças militares. Yes. Então, assim, o Exército ele tem que ser acionado quando a nossa soberania está em risco. Nós temos, na floresta amazônica, a gente tem forças militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica que protegem as nossas fronteiras. Então eles também, já que de certa forma, muito embora não sejam exércitos, mas sejam um poder paralelo, né, que sejam aí forças contrárias, né, à legislação e que atuam, eu acho que tem que ter um empenho. Não é como você falou, Marcelo. A gente tem pessoas que são apaixonadas, né, que amam essa parte ambiental e elas doam o sangue dela, doam a vida dela por essas causas ambientais. Só que essas pessoas, já que elas estão imbuídas desse espírito, e a gente tem que ser assim, né, cada um tem que ter um pouco de Felipe, né, que é o repórter, e o Dom, a gente tem que ter um pouquinho de comprometimento, a gente tem que ter esse comprometimento deles, e para aqueles que de fato colocam a mão na massa e vão até lá, para eles se colocarem, né, mesmo correndo risco de vida, correndo risco de morte, eles se colocarem para proteger, para defender, a gente tem que ter um apoio, tem que ter um aparato para proteger essas pessoas. Eu vejo que eles fazem um trabalho muito legal com índios, né, para preservação de terras indígenas, e o problema são os grileiros, né, aqueles que invadem as terras indígenas, principalmente para garimpo e para, utilização, pesca irregular, caça e tudo mais. Isso é muito, muito complicado, isso é preocupante, porque é um vasto território. Você vê, tem países na Europa que são muito menores do que a Amazônia, do que todo o estado do Amazonas. Né? Então, esse ressalto que eu falei do condomínio com você ainda agora, entendeu? Eu estou com um caso aí que eu queria botar uma escada numa situação aí, as pessoas que dependem, entendeu? Pessoas idosas que frequentam, que passam por aquele local, entendeu? Eu ouvi dizer que ele é uma área ambiental que não pode fazer uma escada. Aí eu vou falar pro político assim, por que você assina no condomínio lá, que derrubam 200 árvores, você vai lá e assina lá para derrubar 200 árvores, mas você não apoia as pessoas que dependem de passar em certos locais, entendeu? Vocês não apoiam, entendeu? Por que vocês apoiam outros locais quando vocês benfeitoria para vocês? Porque é da faixa, aquela faixa que tem. Assim, a gente tem na legislação as famosas FMPs, né, que são faixas marginais de proteção. A faixa marginal de proteção, só para vocês terem um conhecimento breve, né, básico, é o seguinte: toda área que é de preservação ambiental, ela tem que ter uma área ao entorno que é tipo uma faixa, um limite de terra para evitar, para não misturar. Aqui é a área urbana, aqui é a área ambiental, e aí você tem aquela faixa ali que é uma margem. Por exemplo, quando a gente tem rio, essa margem geralmente ela é avaliada com base nas cheias do rio. Então isso é até para proteger a população, porque se você constrói lá na beira do rio, você tem períodos de estiagem, de seca, que o rio está lá no filetinho de água, e você tem momentos em que desce tanta água de chuva que aquele rio vai virar um monstro. Ele vai aumentar um espaço muito maior do que ele em época de estiagem. E aí, essa faixa, geralmente ela é medida com base no impacto que ela vai sofrer se as pessoas construírem ali, ou que as pessoas vão sofrer se construírem ali. Porque o impacto vai ser para o meio ambiente e para a pessoa construir. Só que você tem que entender o seguinte, que existem fatores que abrem uma exceção na lei para você construir ou utilizar determinada faixa.
ou determinada área de preservação. E existem algumas exceções, por exemplo, uma delas que a gente tem no